A sala possui saídas de emergência devidamente sinalizadas, como vai aparecer no nosso telão daqui a pouquinho. Não precisa desligar o seu celular, apenas use em modo silencioso. Filme, fotografe e poste, sempre usando nossa hashtag BigFestival 2018. Antes de anunciar nosso próximo painel, eu gostaria de lembrar que você pode enviar sua pergunta e somente pode enviar sua pergunta através do nosso aplicativo Big Festival 2018. É só baixar o aplicativo, escolher a palestra, essa aqui é a última, e pronto. Também aproveite o sinal livre do Wi-Fi aqui do Centro Cultural São Paulo. Vamos ao nosso último painel do dia. Agora, representantes da Abra Games e representantes dos coordenadores de cursos de jogos digitais discutem diretrizes curriculares do MEC com relação ao curso de jogos digitais. Eu convido aqui como moderadores, primeiramente, a professora da PUC São Paulo, Ivelise Fortin. Vamos aplaudir a professora. Obrigado pela presença, professora. Seja bem-vinda. Também como moderador aqui deste importante painel, quero convidar e vamos aplaudir Luiz Sacuda. Seja bem-vindo novamente, Luiz. Obrigado pela presença. Nosso convidado, primeiro convidado para esse importante painel, vamos aplaudir e receber com carinho Alan Carvalho da FATEC Faculdade Impacta. Alan, seja muito bem-vindo. Obrigado pela presença. Também presente aqui para esse importante painel, vamos aplaudir e receber com carinho Fernando Chames, da Abra Games. Obrigado pela presença, Fernando. Seja muito bem-vindo. Tenham todos um grande painel. Professora Ivelise, professor Luiz Sacuda, o comando é de vocês. Bom, não sei se eu dou boa noite, se alguém entrou agora na sala, mas... boa noite. Bom, a gente montou essa mesa porque... A gente tem ouvido, que é até a primeira pergunta para eles, a gente ouve com alguma frequência que o mercado não quer os profissionais que a academia forma, né? E tem todo um debate com relação à formação acadêmica, se ela contempla o que o mercado quer, e aí a gente gostaria de ouvir, na verdade a gente gostaria de ouvir os três lados, é ótimo, né? A gente gostaria de ouvir as três instâncias, né? Mas que seria o representante da Abra Games, que é o Fernando Chames aqui, que está falando mais sobre as empresas e do ponto de vista do mercado, o Alan, que participa, que coordena, né, o Fórum de Ensino de Jogos Digitais, e a gente gostaria muito mesmo de ter tido alguém do MEC para falar de diretrizes curriculares, mas a gente tem uma dificuldade muito grande de trazer as pessoas aqui para conversar. E aí a gente... Queria saber, do ponto de vista assim, do Alan e do Chames, o que vocês acham desse tema? Assim? Vocês acham que realmente tem um descompasso aí da formação com o que o mercado precisa? Qual que é a opinião de vocês? Pessoal, boa noite. Tá alto. Sou o Fernando, sou um dos diretores da Abra Games, que é uma associação que cuida dos desenvolvedores, das empresas desenvolvedoras de jogos, né? Então não é para pessoa física, e sim para pessoa jurídica. E eu tenho um estúdio também, que é o Webcore Games, que produz jogos para celular, para console e companhia. Depois vocês podem dar uma olhadinha no site, no Facebook. Tem um pouquinho aí. Tem 18 anos a Webcore. Deve ter quase a idade de alguns aqui, de vocês aqui. Aliás, acho que eu vou até começar por isso, que é bacana. Assim. Eu comecei a empresa quando eu tinha 17 anos na faculdade. E foi uma coisa meio por acaso. Eu lembro que eu era estagiário de um lugar, e aí a gente fazia sites, e eu ganhava R$500, e meu sócio também ganhava 500, e a gente ouviu falar de um projeto que a gente ia fazer, que a nossa chefe tinha fechado por R$3.000. Aí a gente parou, fez as contas, falou, pô, se a gente fizer um desses por mês, a gente já está ganhando o triplo, né, do que a gente ganha aqui. De 500 vai para 1.500, está ótimo, né? E aí saímos de lá e abrimos a nossa empresa, descobrimos que não era bem assim, né, que a gente tinha que... fechar negócio, né, administrar, passar nota fiscal, abrir CNPJ, e até uma lista aí gigante, né, assim, né? Então acho que, já começando até por uma coisa que eu falaria no final, às vezes procurar emprego não existe só essa opção, né, às vezes abrir uma empresa, né, o pessoal do No Heroes aqui, né, que Marquinhos deu o exemplo, é bem parecido, né, nem sei se eles
tiveram experiência em outras empresas, mas se tiveram foi pouco tempo, né? Assim, né? Eles abriram a empresa bem depois de sair. Então, vou passar aqui, que eu já falei bastante, para falar um pouquinho da parte da universidade. Então, o que o pessoal tem aprendido hoje, né? Assim, como estão as coisas. Eu pensei bastante nisso e eu acho que minha resposta é um pouco polêmica. Não sei se todo mundo vai gostar. Eu acho que as empresas querem contratar bons profissionais. Pessoas boas, realmente é um ponto bem importante, esse, de novo, voltando para a mesa anterior. Pessoas legais, que se comportam bem em equipe, não é nem trabalhar em equipe, mas é comportar mesmo, ter um bom relacionamento. E pessoas, bons profissionais, que resolvam problemas. Eu gosto muito desse mote. Assim, acho que as pessoas têm que resolver problemas e não criar novos. Então, quando a gente procura novos profissionais, é isso que a gente procura. A gente vê portfólio, a gente vê, faz um teste técnico, né, para um programador, etc. Mas, no fim, a gente quer um bom profissional, um pouco independente de que faculdade ele fez. Não que a faculdade não seja importante, eu acho ela muito importante. Mas, se for pensar, a gente quer bons profissionais. O quê? Porque, na verdade, eu não acho que existe tanto um descompasso. E eu sei que muita gente acha isso, assim, mas realmente não é minha opinião. Eu acho que eu não acho que a faculdade forma a pessoa para um emprego. Acho que a faculdade forma a pessoa para ela aprender uma gama de coisas. De repente, você ser um bom profissional, às vezes nem tem a ver com a faculdade. Então, você pode fazer a faculdade, você vai aprender a trabalhar em equipe, você vai aprender coisas técnicas, coisas menos técnicas, mas você vai ter uma base para a sua vida. Então, acho que a faculdade ela é muito mais uma base para a sua vida do que para arrumar um emprego. Então, é isso. Eu não acho que existe tanto um descompasso. Depois, acho que a gente pode falar um pouco mais sobre aspectos técnicos. Né? A gente precisa de um cara muito técnico. Será que a faculdade forma ele ou não? Né? Bom, boa noite aí, obrigado Ivelise, obrigado Sakuda pelo convite, é bem legal poder debater essas questões. E aqui, eu não sou representante dos coordenadores de curso, tá? Só para fazer um reparo, que ninguém me delegou essa responsabilidade. Então, o que eu vou falar aqui vem da vivência que eu tenho em relação ao ensino, do contato que eu tenho com outros coordenadores de curso, com professores, com alunos e também com as empresas, porque é muito importante hoje as instituições terem contato com as empresas. Bom, primeiro, respondendo bem objetivamente essa questão de defasagem ou coisa parecida. Sim, existe. Pronto. Mas isso não foi inventado para o curso de jogos digitais. As pessoas acham, talvez por ter pouca vivência de vida ou profissional, que muitas coisas foram inventadas no mercado de jogos. E não foram. Eu ouço esse negócio de curso tem defasagem desde que eu era estudante, e já faz algum tempo. Tá? Desde antes de eu fazer a graduação, eu já ouvia isso. Então, se você acha que isso é um problema dos cursos de jogos, não, isso é um problema de qualquer curso. Principalmente pelo que o Fernando falou. Uma faculdade, não importa qual você faça, nem aonde você faça, ela não vai formar um profissional pronto. Então, se a empresa quer contratar um profissional pronto, desculpe, o egresso, o formado em jogos digitais, ou formado em engenharia, ou formado em medicina, ou formado em computação, ou formado em contábeis, ou formado em administração, ou em veterinária, vai escolhendo aí. Ele não vai estar pronto para o mercado, não no nível que a empresa precisa, porque a empresa precisa de alguém que esteja pronto para resolver os seus problemas. E aí, falando especificamente do mercado de jogos, grande parte das empresas é muito pequena e não tem tempo nem recursos para formar um profissional. É diferente uma empresa que tem 1.000, 2.000, 3.000, 10.000 funcionários, pegar alguém que não tem nenhuma experiência profissional, entenda-se estagiário, porque o estagiário é isso aí, é o estudante que vai complementar sua formação dentro de uma empresa. Então, para uma empresa de grande porte, você pegar algumas pessoas que não têm experiência e formá-las, tem um custo que é pouco significativo. E do ponto de vista do retorno, compensa, porque está formando alguém. Agora, uma empresa que tem 4 pessoas, tem 4 funcionários, 5, 10,
que luta para sobreviver, né? Muitas vezes não consegue, quebra, abre outra, não sei o quê. Não dá. Então, o empresário não vai conseguir contratar alguém que acabou de sair da faculdade, que mal sabe o que é vida, porque a verdade é essa. Né? Então, as pessoas não gostam de ouvir essas coisas. Mas hoje existe uma maturidade muito menor, um grau de maturidade muito menor do que há algum tempo. Tá? Então, as pessoas saem da faculdade menos prontas ainda do que saíam há 10, 15, 20 anos. Esse é outro ponto. Tá? Então, simplesmente vai haver esse descompasso, vai continuar acontecendo. O que as empresas podem fazer, o que as escolas podem fazer, o que os estudantes podem fazer? O estágio é uma saída, uma possível saída. Agora, nem toda empresa pode arcar com o custo de um estagiário. E a gente não está falando do custo financeiro, a gente está falando do custo que é você manter alguém absolutamente inexperiente, que não vai produzir, porque o estagiário não produz. O estagiário está lá para aprender. Você não pode chegar para o estagiário e falar, faz um jogo. Estágio é o seguinte, você é aluno, tua experiência profissional é 0. Você vai para uma webcore, por exemplo, você vai sentar do lado de um Fernando, que é um profissional ultra experiente, aí você vai ver como é que ele trabalha. Aí o Fernando vai te passar uma tarefa desse tamanho da cabeça do alfinete. E aí você vai fazer aquilo. Sei lá, pintar o fio do cabelo do personagem XYZ. E ele vai ficar olhando, por isso que chama estágio supervisionado. Aí ele vai criticar o meu trabalho, vamos dizer assim, aquilo que eu fiz. Ele vai dizer, isso aqui está certo, isso aqui está errado, vai por aqui, vai por ali, faz desse jeito, essa técnica é melhor, não sei o quê. Então, estágio é extensão da sala de aula. Não é subemprego. Só que tem empresa que quer contratar estagiário que, na verdade, é subempregado. Então, é complicada essa questão. Tá? Então, existe a defasagem, vai continuar existindo, mas é por uma questão de expectativa versus realidade. Pronto. E não adianta se querer, não, porque a minha faculdade é ruim, não existe isso. O problema não é a faculdade, o problema não é o seu curso, o problema é a realidade. Você sai de um curso absolutamente não preparado, com algumas exceções. Por quê? Porque é normal que seja assim. E aí você vai entrar num mercado que é altamente competitivo, em que as empresas precisam de pessoas experientes para resolver os problemas delas. Então é claro que tem um descompasso. Chame, você estava falando que, na sua opinião, não é assim, mas você já ouviu muitas pessoas falarem isso, né? O que as pessoas falam? Descompasso? Eu acho que a gente volta para o ponto do profissional pronto ou não, né? Porque eu acho que algumas empresas, o professor está totalmente certo, as empresas esperam que o profissional venha pronto. E eu acho que a empresa está certa em querer isso, talvez tirando a parte do estágio, que eu concordo totalmente. Mas, de novo, eu não acho que é só a faculdade que vai deixar o profissional pronto para a empresa. Então, estava até batendo um papo com um pessoal sobre isso mesmo. Assim, né? O que falta? Porque, Sakura, me ajuda numa conta de padeiro aí. Quantas vagas tem no Brasil no mercado de games hoje? Quantas empresas tem e, na média, quantas pessoas? Bom, a gente estava vendo que tinha umas... bom, a gente conseguiu 375 informalizadas e não as formalizadas. A gente 99 eram não formalizadas, então aí tem 276 formalizadas. Essas daí tem umas 11 pessoas por... As formalizadas tinham uma média um pouco maior. Vamos fazer com 10, fica mais fácil de fazer conta. Então, para a gente extrapolar bastante, a gente está falando de 400 empresas, sei lá, vou falar 500 empresas, com 10 pessoas, são 5.000 vagas, é isso, né? Isso. No Brasil todo. É muito pouca gente, assim. É menos do que veio hoje no Big. Então, assim, o mercado é muito difícil. Assim, não acho que você vai fazer a faculdade e vai chegar e vai conseguir uma dessas 5.000 vagas porque você é mais especial do que a outra pessoa, você é mais legal. Não vai acontecer. É realmente... E, por outro lado, uma coisa que eu acho super curiosa é que eu conheço umas 10 empresas que estão procurando profissionais e não acham. Porque eu acho que os profissionais realmente não estão preparados. Eu acho que
o profissional, vocês aqui, né, na verdade, assim, quem está procurando vaga, né, na verdade não é vocês, não parou e falou assim, putz, eu preciso fazer um portfólio bom. Mas para fazer o portfólio eu preciso fazer um jogo. Beleza, faz um jogo. Vai na Game Jam, né, tem um monte, né, por aí, faz um jogo, monta seu portfólio. Mas eu sou programador e não tenho um artista para me ajudar a fazer arte. Tem um monte de asset de graça, né, aí na internet, compra, custa $5, não é nada demais. Faz uma amizade com um amigo, né, artista, né, assim. Então, assim, eu acho que é isso, assim, o que eu mais canso de ver não é nem o número de vagas, não tem vagas, porque isso aí é limitado ao número de empresas, vezes a média que a gente tem, são 5.000 vagas, eu acabei de falar. Agora, o que eu acho estranho é, assim, por que as empresas não conseguem contratar, né? Porque realmente os profissionais não estão prontos e eu acho que os profissionais não estão prontos porque eles não estão indo atrás de conhecimento, não estão fazendo seus portfólios, não estão fazendo games, não estão estudando, fazendo um monte de vídeo online que você pode fazer para aprender a fazer um jogo melhor. E isso não é responsabilidade só da faculdade, né? De novo, né? Acho que esse é o ponto. Tem um debate aí também, a gente estava falando, que é entender um pouco melhor o que é esse profissional pronto, assim, porque tem uma coisa que eu acho que são de habilidades, de soft skill, não vejo como papel da universidade, aqui também pensando como professora, mas tem uma parte que é uma parte técnica, né, e de um campo de conhecimentos que a formação universitária fornece. E eu sei que tem um debate sobre se a formação que a gente Brasil, MEC, propõe, que ela é uma formação, você me corrige, Alan, se eu estiver errado, mas o MEC propõe que a formação seja de nível tecnológico, tem diretrizes curriculares que são essencialmente técnicas, então, por exemplo, vocês podem ter no curso de vocês, mas nas diretrizes curriculares não tem, por exemplo, matéria de monetização. Certo? Tem faculdade que tem essa disciplina. Quem está em jogos aqui? Vocês já viram monetização? Vocês viram, né? Então, assim, não está nas diretrizes curriculares. Então, assim, a universidade não é obrigada a dar essa matéria. Certo? Então, acho que tem um debate acho que são duas coisas que estou falando. Uma é você ter um debate sobre a formação em empreendedorismo e a formação em outras áreas de jogo que não só a parte técnica, que é um debate. E o segundo é se a gente deveria ter profissionais que são especialistas em uma determinada coisa ou se a gente tem que ter profissionais generalistas. E aí eu vou dar a palavra para vocês falarem o que vocês acham, mas assim, o debate que a gente tem visto é que se eu tiver um profissional que é um profissional generalista, numa empresa de games de 10 pessoas, ele tem que ser generalista mesmo, porque eu só tenho 10 pessoas e as pessoas têm que fazer um pouco de cada coisa, então não tem que ajudar. E o outro debate, que eu acho que tem a ver com o que você está falando, é que eu tenho que ter profissionais especialistas, porque a hora que uma empresa um pouco maior, que é um profissional especialista, eu não tenho para contratar, porque todo mundo é generalista. Eu e a Alan já escutamos várias vezes o seguinte, o profissional de games nada, voa, corre, mas não faz nada direito. Já cansou de escutar essa frase, né, Alan? Nós já cansamos de escutar essa frase. E aí eu queria saber o que vocês acham. Posso falar antes, professor? Só porque eu quero saber sua opinião depois. Eu sou totalmente contra uma formação técnica para qualquer tipo de profissão, menos talvez medicina, né? Porque senão o cara vai operar errado. Mas sou completamente contra, assim. Eu acho que ela tem que ser o mais generalista, mais abrangente possível, falar de empreendedorismo, falar de direito, falar de coisas mais sociais, porque a gente volta para aquele ponto que isso sim vai ensinar você para a vida. Vai te dar uma bagagem para a vida. Se ela for técnica, eu prefiro comprar um vídeo, ver um vídeo no YouTube que vai me ensinar a, sei lá, usar o Photoshop ou fazer um tutorial que tem milhões e muito bons de Unity na internet. Então, assim, claro que precisa ter, né? Assim, até para a pessoa poder montar o portfólio ali, como eu falei. Mas acho que tem que ser o básico. Acho que o resto tem que vir de vocês, de correr atrás e fazer. E eu não estou falando que vocês precisam ter dinheiro para pagar isso, etc. Tem muito, muito, muito material bom para conseguir aprender a fazer essas coisas sozinhos. Né? Bom,
Primeiro que eu concordo totalmente com a sua visão de que a formação pode ser generalista, sim. Né? Aí eu tenho a minha visão a respeito disso. O aluno, falando agora do caso do curso de jogos digitais, ele, na verdade, ele não sabe o que é desenvolver jogo, na maior parte das vezes. Você tem alunos que entram no curso que até já desenvolvem. Às vezes tem até uma empresa e tal, mas são poucos. A maioria não sabe o que é mesmo. A maioria procura esse curso pelas mesmas razões que procuram outros cursos, como dar dinheiro, é legal, eu gosto de jogar, aí no caso do curso de jogos, né? A indústria de jogos é maior que eu não sei o quê. Então tem um monte de coisa que as pessoas ouvem, né? Eu vou ser o Shigeru Miyamoto, entendeu? É igual o cara que vai fazer jornalismo, ele acha que vai fazer a matéria que vai ganhar o Pulitzer, logo que ele terminar a faculdade. É o cara que vai fazer medicina e acha que vai ser o House, entendeu? É a mesma coisa. Tá? Então, as pessoas não sabem o que é realmente desenvolver jogos. Quando a formação é generalista, ou seja, o aluno vê um pouco de cada coisa, você dá a oportunidade do aluno de conhecer o todo. Conhecendo o todo, ele tem condições melhores de decidir em que ele quer se especializar. Porque é o que o Fernando falou, o que a Evelise falou, tem empresa que vai precisar do generalista, aquela pequenininha, precisa do cara que conhece um monte de coisa. Tem empresa maior que precisa do cara que aperta parafuso, aquele que vai fazer aquela função. Então tem para todo mundo. E você pode abrir o seu negócio também, que é uma outra coisa. Porque eu vejo que existe muito espaço ainda para novos empreendimentos. Então eu não acho ruim que você tenha uma formação generalista, muito pelo contrário. Eu acho que é muita presunção você querer direcionar a formação de alguém dentro de um campo de estudo tão amplo quanto é desenvolvimento de jogos. Você tem artista, você tem músico, você tem programador, tem um monte de coisa. Então, se você dá uma visão geral, a pessoa consegue escolher aquilo em que ela quer se especializar. Ou então até a pessoa, nossa, eu não sabia que tal coisa era desse jeito. Eu não gosto de programar. Aí o cara chega na faculdade, vê aquele monte de programação de jogos bonito, não sei o que, e fala, nossa, que legal isso aí, programação. Aí eu quero fazer isso. Pronto. Se o meu curso vai só para programação, ele só vê programação. Se o meu curso vai só para design, ele vê só design. Se o meu curso vai só para arte, ele vê só arte. Aí eu estou tolhendo a visão do aluno. Na minha opinião, eu estou formando um profissional que não tem a visão do todo, e isso não é bom para a indústria, né? Porque tem essa questão muito importante. O curso tem que existir para atender uma demanda. Tá? Aí entra outra questão que a Ivelise levantou, que é diretrizes curriculares. Vamos lá. Coloca-se na conta do MEC muita coisa que não é culpa dele. Tá? Eu sei disso porque eu sou avaliador de curso do MEC. Então eu viajo o Brasil inteiro avaliando o curso de graduação. Existem cursos que têm diretrizes curriculares. Ou seja, está escrito lá, tem um documento dizendo, olha, se você faz engenharia, você tem que estudar esses assuntos aqui. Nem fala em disciplina, ele fala em assuntos. Se você vai fazer administração, você tem que estudar esses assuntos. Você vai fazer economia, tem um monte de curso, direito, medicina, etc, etc, etc. Então, existem documentos, design, existem documentos para certos cursos de graduação que dizem o mínimo que o aluno tem que estudar naquele curso. Pronto. Esse é um documento muito importante, porque a partir dele a instituição elabora o projeto pedagógico do curso, que vai desembocar no currículo, ou grade, como o pessoal conhece. O curso de jogos não tem isso. O curso de jogos, assim como a quase totalidade dos cursos superiores de tecnologia, não tem isso. Então, a instituição tem liberdade para montar o seu projeto pedagógico e, portanto, o currículo do curso. Eu já participei, por exemplo, falou do fórum, né? Primeira edição do fórum, que foi aqui em São Paulo, inclusive, lá na Poli, no SB Games, tem um rapaz que perguntou, porque a instituição não tem tal disciplina, não tem isso, não tem aquilo, porque falaram que é porque o MEC não deixou. Falou, desculpa falar isso, mas não é porque o MEC não deixou. É porque a sua instituição não quis fazer, provavelmente. Sei lá por quê. Aí você tem que perguntar na sua instituição por que não foi feito. Mas não é culpa do MEC. Então, se no seu curso
tem isso, ou não tem aquilo, ou tem não sei o quê, ou falta, ou tem demais e tal, a instituição definiu dessa maneira, porque ela tem liberdade para isso. O MEC dá autonomia para a instituição definir o currículo do curso. Mesmo nesses cursos que têm diretrizes, eles não falam disciplina tal tem que ter tantas horas. Eles falam tem que ter esse assunto. E a instituição, então, faz isso. O que eu tenho percebido conversando com o pessoal das instituições e tal, que existe uma preocupação verdadeira em oferecer a melhor formação possível para atender as demandas do mercado, inclusive de forma regional, né? Porque você tem que respeitar a regionalidade. São Paulo tem certas necessidades, sei lá, Mato Grosso tem outras, Amazonas tem outras. E eu estou falando de estados que têm cursos. Tem curso de jogos em praticamente todos os estados brasileiros. Tem mais de 300 ofertas de jogos digitais hoje no Brasil, que dá mais ou menos uns 120 cursos. Né? Então, tem curso de jogos para todo lugar. Então, assim, é a questão do que a instituição está fazendo, do currículo que ela montou, etc, etc. Se a instituição puder conversar com as empresas, para saber o que as empresas gostariam e tal, não sei o quê, pô, que bacana, melhor. Tá? Mas pô, isso não é obrigação também. Agora, você tem que ouvir de qualquer maneira. Tá? Então, a formação generalista é importante. Outra coisa, se você entrou na faculdade para aprender Unity, desculpa, meu, você está no lugar errado, cara. Você não pode reduzir um curso de graduação a treinamento, meu. Isso aí é desvalorizar muito a graduação. A graduação é um curso de formação, não é um curso de informação. Meu, você já parou para pensar que tudo quanto é informação... Quem é aluno de jogos aí? Tá. Você já parou para pensar que tudo quanto é informação que você viu no curso, você poderia ver sem fazer o curso? Então, que diferença faz? Se você vai lá só para buscar informação, novamente, está no lugar errado. Você não pode querer fazer treinamento de Unity, treinamento do diabo que seja, na graduação. Ela não serve para isso. A ferramenta é importante, mas a ferramenta é uma ferramenta. Ela serve para colocar conceitos em prática. Há muito tempo atrás eu fui apresentado a um negócio chamado AutoCAD. Eu não sou engenheiro. Então me deram o AutoCAD e falaram, instala aí, se diverte aí. Eu falei, beleza. Aí eu abri o AutoCAD. Aí eu fiz uma bolinha. Legal. Esse é o que eu sei do AutoCAD. Então, como eu não sou engenheiro, eu não sei o que fazer com aquilo. Então me deram um canhão e eu não consigo nem matar um mosquito, porque eu não sei o que fazer com aquilo mesmo. É a mesma coisa. Se for aprender software, qualquer adestramento, cara. Pega um vídeo no YouTube, assiste lá e pronto. Não precisa ficar sentado assistindo aula, tendo que fazer prova, entendeu? Não gosto desse professor. Não perca tempo com isso. Vai ser feliz. Aí faz outra faculdade. Pronto. Agora, se você quer fazer uma faculdade, uma graduação, você tem que esperar outra coisa, você tem que buscar outra coisa. Então, o que ele falou, você tem que se mexer. Você não pode ficar sentado esperando que a faculdade resolva os seus problemas. Você é o dono da sua formação. Você é o dono da sua vida. Os resultados que você vai atingir dependem muito daquilo que você fizer. E aí não adianta você botar a culpa em ninguém, cara. É você. Ou você quer ou você não quer. Vocês já participaram de um monte de palestra, um monte de coisa, viram um monte de gente se matando aí. Então vocês sabem que não é fácil trabalhar nessa área. Eu já recusei aluno lá na outra faculdade. Falei, meu, esse curso não é para você, cara. Você precisa de um emprego amanhã. Se você precisa de um emprego amanhã, vai fazer outro curso. Teu curso que você balança a árvore assim, cai vaga. Você bate na árvore, cai mais vaga. Jogos não é um. Jogos é um curso em que, lembrando da web dos anos 90, nós estamos no Velho Oeste. Estamos no Velho Oeste. Então, assim, vai para lá que lá tem coisa bacana. Vai povoar lá o Oeste. Aí foi aquela galera toda povoar o Oeste. Tá? Nos anos 90, quem estudava web não sabia o que estava estudando, mas hoje são os caras sênior do mercado. Vocês são a mesma coisa. O curso de jogos é novo. Vocês estão no Velho Oeste, estão desbravando o terreno. Esse curso é para quem quer construir uma carreira, não é para quem quer arrumar um emprego amanhã. Gente, só para fechar, que o nosso tempo está terminando, alguém pergunta da plateia
assim, escuta-se muito se eu preciso de um artista, porque procurar um graduado em games, se eu posso arrumar um formado em artes. Ou se, por que contratar um programador formado em games, se eu posso contratar um formado em ciência da computação? E o que vocês acham? Acho que eu só vou dar uma opinião antes de passar, que, na verdade, é a área interdisciplinar, né? Então, eu acho que eu não vejo problema necessariamente que todos os formados em games vão ocupar todas as vagas de todas as áreas, né? Mas deixa eu passar. Volto para, acho que a primeira coisa que eu falei, as empresas procuram bons profissionais. Não importa se fez jogos, fez ciência da computação, se fez processamento de dados, qualquer coisa. E aí eu só lembrei, eu já estava conversando com o pessoal da Rockhead, que é um estúdio de Porto Alegre. Para mim é referência, eles estão há 25 anos no mercado, assim, né? Antes do Velho Oeste, quase. E aí eu perguntei, e aí, o que vocês acham, né? Vocês têm procurado pessoas mais generalistas ou mais especialistas, né, assim? E todos falaram assim, é generalista. Eles me deram um exemplo, e é aqui que eu queria chegar, de um menino que está lá com eles, um modelador, na verdade é uma pessoa de 3D, porque o 3D deles faz modelagem, rigging, luz, animação, textura e tudo que vocês imaginarem, é uma pessoa só. E eles falaram assim, cara, o moleque ele mexe desde os 14 anos, acho que ele tem 24, então faz 10 anos, ele só tem 24 anos, ele tem 10 anos de experiência com 3D Max. É isso. Tipo, o cara tem 10 anos de experiência, gente. Não é fácil isso. Vocês vão começarem, né? Há 5 anos atrás, vocês já estão meio atrasados aí. Então, não acho que faz tanta diferença o curso, a não ser para um específico que eu gosto de deixar separado, que é game design. Porque eu acho que game design, ele não consegue aprender tão bem em outras faculdades. Talvez um pouquinho em cinema, assim, mas acho que o game design tem que ser alguém de jogos mesmo. Programação e arte, tanto faz. Bom, por que contratar um programador formado em jogos e não formado em ciência da computação? Vamos lá. Os cursos de graduação no Brasil, tirando as licenciaturas, que são cursos para formar professores, para o ensino fundamental e ensino médio, então são os bacharelados e são os tecnólogos. E aí a resposta vem da diferença entre os dois cursos. Tá? Um bacharel, um curso de bacharelado, ele é um curso voltado para uma formação geral numa área do conhecimento. Por exemplo, ciência da computação. Tem uma área do conhecimento. Quando você faz um curso de ciência da computação, você estuda muitas coisas dessa ciência. Cálculo, geometria analítica, etc., programação, compiladores, linguagens formais e autômatos, banco de dados, linguística, etc., blá, 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 rede, segurança da informação. E talvez lá no meio, e aí depende muito da instituição onde você estudou, vai ter uma disciplina optativa que vai ser desenvolvimento de jogos. Talvez, depende da instituição. Se você faz design gráfico, acho que é esse o nome da faculdade, eu não sei, você vai aprender um monte de coisa sobre design, né? E pode ser que tenha lá uma disciplina no meio do curso que seja design de jogos. Se você fizer a faculdade de música, você vai aprender muito sobre música. E talvez tenha algum pedacinho do curso que fale sobre áudio para games. Estou falando de um curso bem arrojado, né? Quando você faz um curso de jogos, quando você aprende programação para jogos. Quando você aprende áudio, é áudio para jogos. Quando você aprende arte, 2D, 3D, o diabo, é para jogos. Por quê? Porque o propósito de um curso de tecnologia é atender uma demanda específica do mercado. É para trabalhar com uma ocupação específica, não é para você trabalhar uma área do conhecimento. Então, o que a Ivelise falou, é um campo de estudo interdisciplinar. Você tem computação, você tem psicologia, você tem arte, você tem música, você tem linguística, você tem roteiro, você tem negócios, tem um monte de coisa. Só que é voltado para uma demanda específica de mercado. Então, quem vai entender mais de jogos? Quem fez jogos. Fim. Não quer dizer que quem faz ciência da computação não pode desenvolver jogos? Claro que pode. Está cheio de gente formada em outras coisas que desenvolve jogo. Pronto.
Até porque não é uma profissão regulamentada, ainda bem, né? Senão vira reserva de mercado. Daqui a pouco elas têm que fazer tal curso para poder trabalhar. Isso é besteira. Tá? Esquece, isso aí não importa. Tá? Para algumas áreas é importante, para os jogos não. Tá? Então é isso. Você pode ser um ótimo programador de jogos, tendo feito um curso de jogos, como pode ser tendo feito ciência da computação. Só que você vai entender muito mais de jogo tendo feito um curso de jogos. Bom, só para encerrar a nossa mesa, então eu queria agradecer o Chames e o Alan. Super obrigada. Queria agradecer também ao público. Queria convidar vocês para amanhã, para o Big Carreiras. A gente começa às 14h e a gente vai até às 19h. As 2 primeiras palestras são para alunos do ensino médio, que não estão na área. Uma chama Quais são as carreiras em games? Para quem já estiver na área, eu acho que é legal para vocês verem as carreiras, mas a gente pensou mais num outro público, que está começando e que ainda não sabe nada da área. Segunda chama Meu Filho Quer Fazer Games e Agora, que acho que também... Porque eu acho que é a ansiedade de vários pais e mães aqui. Não é? Eu sempre fico pensando, a hora que você chega e fala assim, pai, resolveu ser designer de games, tirar a foto da cara da família, assim, né? E, tipo, não, vou entrar no curso de jogos e tal. Mas o que eu acho que é legal para quem já está fazendo jogos digitais? A gente tem uma mesa que é vida de estagiário, que são 3 estagiários que vêm aqui contar como é que eles conseguiram o estágio, que são, a gente fala, os elefantes brancos, porque a coisa mais difícil do mundo é você achar o estagiário da empresa de games, porque todo mundo se forma e é sócio, ou você nem se formou e você já é sócio, né, do estúdio. Vida de estagiário... Como conseguir meu primeiro trabalho remunerado em games, que eu acho que é bem legal. A gente está pegando gente de mercado para poder falar. Ih, esqueci alguma coisa? Eu esqueci alguma coisa, tem mais uma. Enfim, gente, tem mais uma, mas vocês olham a programação no site direitinho. Obrigado por vocês estarem aqui. Para quem já estiver na área de jogos e quiser... Oi? Então, quem já estiver na área de jogos, a gente vai ter a Feira de Carreiras. Na Feira de Carreiras tem os estandes da PUC São Paulo, da Anhembi Morumbi, da Melier, do Nuffic Neso, que é estúdio na Holanda, se alguém quiser fazer intercâmbio na Holanda, eles têm faculdade de jogos, e da EBAC. E eles vão estar aqui no sábado e no domingo, vocês podem conversar. Quem já estiver na área, o pessoal da PUC tem mestrado profissionalizante de games, e aí é legal vocês passarem lá Oi? A EBAC tem pós, eu acho que tem coisas para pessoas, não é só para vestibulando, tá? Os estandes das carreiras. Então, gente, obrigada, espero vocês amanhã. Muito obrigado a todos que acompanharam este painel, especialmente os nossos convidados, brilhante painel. Boa noite a todos e amanhã tem muito mais na programação do Big Festival, o maior festival de games independentes da América Latina. Tenham todos uma boa noite, um bom descanso e até amanhã.